melhor do que ser rico é ser próspero. E melhor que tudo isso é ser feliz. Eu sou um cidadão brasileiro, tipicamente um cidadão brasileiro. Eu nasci em Carangola, Minas Gerais, na zona da mata de Minas Gerais, embora toda a minha família fosse do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro, é carioca, do bairro Imperial de São Cristóvão. Depois, durante a ditadura, eu me exilei na Bahia. Eu digo que os comunistas ricos se exilavam em Paris, Roma, Santiago do Chile. Eu, como era pobre, me exilei em Salvador e virei cidadão baiano. Eu tenho o título de cidadania baiana. Então, eu sou mineiro, baiano e carioca. Mas nasci em Carangola em 1947. Com 5 anos de idade, a família voltou para o Rio e eu vim para o Rio de Janeiro. E continuei no Rio até 1970, quando, depois da luta armada já derrotada, eu fugi pelo Brasil e fiquei na Bahia. Não tenho filhos, casei com uma mulher que já tinha 3 filhas, não podia ter mais outros filhos. Somos casados 2 vezes. Casado com Maria Auxiliadora, que a gente chama de Doia Siqueira. Nós casamos a primeira vez, nós éramos muito imaturos. Ela já tinha os 3 filhos, ela já era separada a primeira vez. Eram 3 meninas, muito novinhas. Vivemos 3 anos. Depois nos divorciamos, passamos 7 anos separados, sem nos vermos. Na maturidade, com psicanálise, eu descobri que era a mulher da minha vida e ela também. E aí voltamos e casamos de novo, em 1991, casamos na justiça de novo. Estamos casados até hoje, já. Somando os 2 períodos para efeito de aposentadoria, são 36 anos de casados, né? Temos 6 netos, uma em São Paulo, 2 na Bahia e 3 nos Estados Unidos. Os 3 são cidadãos americanos. Ninguém é perfeito. Eu não posso falar da minha vida sem cotejá-la, sem estar intimamente ligada a toda a minha atuação política. A minha vida foi política a vida inteira. A vida de todos nós é política. Alguns não têm consciência disso, a maioria não tem consciência disso. A minha foi de ativista político. Então, falar da minha vida, da minha carreira teatral, da minha profissão, do meu casamento, da minha postura no mundo, não tem nenhum sentido se eu não passar exatamente pela atuação política. Eu jamais pensei que fosse ator. Nunca pensei ter por profissão ser artista. Jamais. Eu tinha 16 anos, muito curioso. Nós vamos buscar a origem. Eu estudava no Colégio Maristas de Varginha, interno, no sul de Minas. E eu nunca gostei muito de padre, nem dessa coisa de católicos, sobretudo católicos conservadores, né? Hoje você tem católicos carismáticos, católicos mais liberais, mas no meu tempo não tinha isso não. Era o Papa Pio XII e o pau comia solto, e aquele aliado do fascista, do Mussolini, que fez tratado com Mussolini, era que comandava a igreja. Então eu tinha horror da igreja católica, sobretudo da hipocrisia da igreja católica, porque a gente estudava nos maristas, eu era um dos mais novinhos, 11 anos, 12 anos, eu não sofria tanto isso, mas mesmo assim sofria. Os coleguinhas mais velhos, de 13, 14 anos, todos eles sofriam assédio sexual por parte dos religiosos. E aquilo me revoltava muito, assim, interno, e os caras te passando a mão, ou os caras te pegando e pegando os colegas. Eu me queixei com minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito simples, ela foi lá, deu um esporro no irmão reitor, denunciou e não me tirou do colégio. E aí eu passei a sofrer bullying maior ainda, porque eu era o dedo duro que denunciou a viadagem que rolava lá dentro. Bom, é a primeira vez que estou tornando isso público. Se for necessário, eu direi o nome de todos os religiosos, eu não estou brincando com isso, não. Eu estou velho bastante. O brasileiro tem receio de abrir a boca para dizer que sofreu assédio sexual na infância. O europeu não tem isso, o americano não tem isso. O brasileiro acha que todo mundo vai rir dele, vai sacanear, não sei o quê, pegaram ele quando era menino, não sei o quê e tal. Chega uma certa idade que você está livre do pecado. E aí eu estou dizendo isso apenas para constar de onde vem uma grande raiva dessa ambiguidade. Enquanto estava lá o Cristo crucificado, enquanto estava lá as orações, as Ave Marias e tudo mais, estava rolando toda essa perversão por debaixo. Eu tinha que assistir a missa todo dia, 6 horas da manhã, antes de ir para o café da manhã.
E era muito chato, porque você tinha que acordar, tomar um banho frio naquele clima de 6 graus, ir em jejum, ir para a missa, ouvir aquela missa em latim, para depois então ir tomar café. E eu sabia já, com 15 anos, dos meus direitos constitucionais. Aí eu gritei que eu não era católico, que eu era espírita e que eu tinha direito de não assistir à missa. Foi meu primeiro ato de rebeldia. Só que não deu certo, como eu pensava. Ah, tudo bem, eles me respeitaram, o senhor é espírita, então faz o seguinte, a gente vai para a missa e o senhor fica sentadinho ali fora esperando a missa terminar. Então eu acordava do mesmo jeito às 6 horas, eu tomava um banho frio e ficava esperando a missa terminar. E pior, aos domingos, quando liberava a gente para sair na cidade, eu tinha que ir para o centro espírita fazer campanha de caridade para provar que eu era espírita. E um dia uns companheiros lá de Varginha, uns jornalistas são sempre perigosíssimos, uns jornalistas locais e tal, me chamaram e disseram, vem cá, a gente observa você, a gente vê que você é uma pessoa muito fraterna, você quer salvar a humanidade. Olha, existe um outro mundo onde não há mais classes sociais. E me deram livros socialistas para ler. E eu me entusiasmei e passei a fazer parte de um grupo que hoje tem um nome ridículo, que não existe mais, chamava-se Movimento Libertador de Varginha. Em 1963, isso. Que nos reuníamos, e eu com 15 anos ia para uma casa clandestina, semi-clandestina, para discutir o plano trienal do governo João Goulart. Imagina o que um garoto de 15 anos entende disso. Mas a verdade é que logo depois eu vim embora de Varginha, e eles fizeram uma carta datilografada em papel sem timbre, me apresentando à União Brasileira de Estudantes Secundários, a UBS, aqui no Flamengo, onde já funcionava a Uni. Disse, olha, o companheiro, bem-vindo, sei o que era. Aí cheguei lá, apresentei a carta, fui imediatamente nomeado diretor político e administrativo da União Brasileira de Estudantes Secundários. Não sabia nem o que era isso. Em 64 veio o golpe militar, eu já militava no Partido Comunista. O PCdoB tinha só 50 quadros no máximo no Rio de Janeiro. Nós perdemos contato com o partido. Nós já tínhamos uma base, uma célula na Ilha do Governador. Perdemos contato com o partido e eu tinha um contato com um elemento da POLOP, da Política Operária Marxista-Leninista, que era uma organização de esquerda, e nos juntamos com eles por uma frente, não ingressamos, fizemos uma frente para poder sobreviver na ditadura enquanto esperávamos restabelecer o contato. Não restabelecemos o contato com o PCdoB, restabelecemos um contato com o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Então toda a nossa célula de jovens da Ilha do Governador, que eram 18 jovens, que eu era o secretário-geral da célula, nós entramos para o PCB como uma base de jovens da Ilha do Governador. Só que aí começa a minha carreira teatral. Porque você reunir 18 jovens num apartamento em plena ditadura em 1965, 64, 65, chamava a atenção dos órgãos de repressão. Então, um velho senhor que nos dava assistência do tempo da ditadura de Getúlio disse, formem um grupo de teatro. Se a polícia chegar, vocês estão ensaiando uma peça. Então, nós formamos um grupo de teatro chamado Grupo de Teatro Arena da Ilha. Nem todo mundo entrava em cena, só entrava em cena eu, o Reinaldo Gonzaga, que é ator até hoje, que é um colega nosso, o Gonzaguinha, foi a estreia dele também, o finado Gonzaguinha, e a Lia Maria, num espetáculo chamado Joana em Flor e Outras Histórias, que eram poemas de Bertolt Brecht, de Reinaldo Jardim. E o grupo todo trabalhava em equipe, pela peça. A peça existia realmente, mas o objetivo não era fazer teatro, o objetivo era derrubar a ditadura, implantar o socialismo, fazer a revolução. Fizemos a peça, estreamos, foi a estreia do Gonzaguinha, a estreia minha, a estreia do Reinaldo Gonzaga. E a peça era legal, era uma peça de protesto, em 66 já. Viajamos a algumas cidades com ela. Quando chegamos em Aracaju com ela, nós fomos presos, porque a peça era subversiva. Está registrada no Festival de Besteira que assola o país, do Stanislau Ponte Preta, porque o secretário de Segurança de Sergipe, o general Graciliano Nascimento, durante a nossa prisão, alguém tentou interferir. General, os meninos só estão fazendo teatro. Falou, cala a boca que aqui em Sergipe quem entende de teatro é a polícia. Essa frase ficou famosa pelo Stanislau Ponte Preta. E eu fugi para São Paulo, e lá eu conheci algumas pessoas de teatro, fui fazer teatro em São Paulo, escondidinho, para sobreviver, sem saber, fazendo teatro infantil. Tinha uma peça viajando pelo Brasil, chamava-se O Assalto, do Zé Vicente, que não tem nada a ver com assalto político, era uma peça, um drama psicológico.
Eu estreiei nela em Goiânia. Naquele tempo não tinha internet, fax, DDD. Era muito difícil localizar você se você sumisse assim pelo Brasil. Se você ficasse fazendo ação, era fácil achar. Mas se você parasse, desse um tempo e sumisse, eu nunca imaginava que eu estivesse numa companhia de teatro fazendo turnê pelo Brasil. Então eu fui fazer teatro. E cheguei na Bahia em 70, conheci lá um diretor, João Augusto, que era um companheiro marxista, um grande companheiro de esquerda, que era diretor, e me convidou para fazer teatro na Bahia. Eu fiquei escondido na Bahia fazendo teatro. E fiquei na Bahia, fui ficando na Bahia, quando eu vi, fiquei 15 anos na Bahia. Em 72 fiz autocrítica, voltei para o Partido Comunista, criamos um comitê de cultura do partido na Bahia, Partido Comunista Brasileiro. Em 74, ajudei na formação do DCE Livre, do Diretório Acadêmico da Arquitetura na Bahia, não era estudante, mas ajudava, do DCE Livre da Bahia, que mais tarde ajudou a fundar e ajudamos a refundar a UNE, a União Nacional dos Estudantes, isso em 74. E aí começou a nossa luta, eu era ator, mas eu não era ator, eu queria continuar fazendo a revolução, queria fazer o socialismo, não tinha nenhuma noção de profissionalismo. Eu fazia teatro que era o que sobrou, fazia teatro que era uma forma de conscientizar, de fazer peça política, de botar o dedo na ferida. Eu vejo, tenho até inveja dos companheiros de teatro, dizer assim, eu desde criança queria ser ator. Nunca pensei nessa porra, nunca pensei em ser ator. Eu tinha talento. Desde a primeira peça, eu era muito aplaudido, eu descobri que tinha talento, mas eu nem sabia o que era talento, para mim não está dizendo nada. O meu sonho era vestir um uniforme verde oliva da milícia popular, como acontecia em Cuba. Esse era o sonho meu de juventude. Mas fomos mudando, e começou a nossa luta. Eu criei a Associação Profissional dos Artistas da Bahia, lutamos pela regulamentação da profissão. E aí, Wanda Lacerda, presidente do Sindicato do Rio, Lélia Abramo, presidente do Sindicato dos Artistas de São Paulo, e eu pelos artistas da Bahia, com vários outros companheiros, mas nós três à frente, fortalecemos, continuamos a luta, que já vinha se alongando por muitos anos, pela regulamentação da profissão de ator, que foi finalmente, com relatoria do deputado Álvaro Vale, a Lei 6533, em dezembro de 1978, foi promulgada, regulamentando a profissão de artista, porque até então nós éramos marginalizados. A gente dava carteira na Polícia Federal e, a partir dali, regulamentou-se a profissão. E eu recebi o registro profissional número 1 da Folha 1, do livro 1 do Ministério do Trabalho, porque é praxe do Ministério, não sei se até hoje é, quando surge uma nova profissão, os presidentes de sindicatos ou aqueles que ajudaram a fazer a lei ganham o registro número 1, respectivamente. Então a Lélia ganhou por São Paulo, a Wanda pelo Rio e eu pela Bahia. As duas já estão falecidas, sobrou eu. Cada vez que eu vejo aquele canal Viva, eu digo, meu Deus, só falta eu, porque está tudo morto já. Eu não sofri tortura física, eu sofri tortura psicológica, que acaba também com a sua personalidade. E depois tem uma outra questão na luta política, que é uma síndrome muito conhecida, que é a síndrome da punição, da culpa. Você tem seus companheiros de juventude mortos e assassinados, seus amigões mortos, assassinados, torturados, um sem testículos, outro cego, outro entrevado, outro enlouquecido, outro suicidado, e você não, o seu corpo não sentiu, ou não houve punição da carne. Aí você leva, se você não tiver um tratamento, um apoio psicológico, você vai levar muitos anos exigindo ser punido. Você vai entrar em processo de punição, você vai entrar em processo de autodestruição, você vai ter que querer sofrer. É uma crucificação que você procura em você mesmo como forma de igualar-se àqueles companheiros que se ferraram e você não. Por que eu escapei? Por que eu não sofri como eles? Então eu me tornei humorista, porque era a forma que eu podia falar besteiras, falar as verdades, sem ser acusado. O humorista é aquele que pode falar as maiores verdades. Napoleão Bonaparte dizia que o humorista, o comediante é aquele que pode dizer as maiores verdades como se fossem mentiras e ninguém leva a sério, embora ele diga todas as verdades. E aí eu voltei fazendo humor na Bahia. Mas antes disso eu tinha ido a esse festival de teatro em Caracas, em 76, e Caracas respirava liberdade.
E lá eu fui também a um festival de teatro de rua. Havia um teatro burguês e um teatro de rua, mais proletário. E no teatro de rua eu assisti a apresentação de um companheiro do Equador, trabalhava sozinho, com um teatro bem didático, político. Quando acabou, eu cheguei junto dele e falei assim, ô Jorge, pena que a gente não possa fazer isso no Brasil, eu gostaria muito. Ele falou, mas vocês já têm teatro de rua no Brasil? Eu falei, como nós temos teatro de rua no Brasil? Nós vivemos numa ditadura, não podemos fazer teatro na rua. Para fazer teatro, você tinha que mandar para a censura federal o texto, eles tinham que liberar. Para ser no meio da rua, tinha que ter censura livre, não podia ser 10 anos, porque era na rua. Você não podia falar nada, não podia nem juntar as pessoas na rua, tinha que pedir autorização. Tinha que dizer, olha, domingo, dia 27, no Largo tal, é que eu vou me apresentar. Aí a Polícia Federal, era uma complicação, era uma repressão, eles sabiam que não permitiam. Ele falou, mas você já tem. Eu falei, como? Ele falou, os camelôs. Eu morava em Salvador, e os camelôs ali da Rua Chile, eles são teatrais, eles são atores, eles falam, juntam pessoas em volta. Então, a partir dessa técnica dos camelôs, em 1976 eu reuni um grupo de atores que toparam e começamos a trabalhar para criar o teatro de rua e eu comecei a negociar com a Polícia Federal a possibilidade da apresentação de um texto que fosse livre, de uma coisa que não ofendesse. A vaselina de sempre, já era o governo Geisel, já tinha uma certa abertura, a Polícia Federal estava testando uma certa abertura, a censura. E em 77, aí no dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, 1º de maio de 1977, na Praça da Piedade, onde foram enforcados os líderes da Revolução dos Alfaiates da Bahia, nós estreamos o teatro de rua, e eu tenho muito orgulho de falar disso, com uma peça de cordel, de literatura popular, passando chapéu, sem depender em nada do governo, e foi um sucesso estrondoso que durou 77, 78. Em 78 eu comecei a entortar com a repressão. 79 eu deixei o teatro de rua, mas aí ele já estava lançado, o João Siqueira no Rio de Janeiro, o Amir Haddad, todos já se respiravam mais democraticamente e já optaram pelo teatro de rua. Então eu criei o moderno teatro de rua no Brasil, a lei que regulamenta a profissão, e ainda assim eu achava que não era ator.